Vamos abrir a palavra do Senhor, 2 Coríntios capítulo 3, versículo de número 18. Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. A grande maioria dos obreiros que os irmãos não estão vendo no púlpito hoje aqui, a maioria está a trabalho. Os líderes de departamento também, como o Russo, o Jefferson, o Lúcio, o pessoal está dando pau na máquina para poder girar bem a coisa. Então é uma época que a gente entende, os irmãos não estão na igreja, mas tudo isso está sendo justificado. Versículo de número, um pouquinho para frente, capítulo 3, versículo 15. Aleluia. Eu quero falar sobre a santificação nessa noite. Versículo de número 15. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto no coração deles. Deles quem? Dos judeus. O apóstolo Paulo está falando dos judeus, que é o povo da antiga aliança. Então até hoje, quando é lido Moisés, hoje no dia que ele estava escrevendo essa segunda epístola de Coríntios, que devia ser lá pelo ano 60 da nossa era. Então até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, que era a esperança de Paulo, que todos os judeus se convertessem ao Evangelho, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Aí o pessoal julga que esse versículo 17 está falando daqueles cultos, com aquela manifestação intensa do Espírito Santo, aonde todo mundo faz aquele barulhão. Pode ser também interpretado assim, mas segundo o contexto do que nós estamos lendo, o apóstolo Paulo está dizendo que quando o véu da ignorância, quando a falta de entendimento sai da nossa vida, porque nos convertemos ao Senhor, aí o Espírito Santo de Deus começa a ter liberdade no coração da pessoa para ensinar a ela todas as verdades da nova aliança. Você entendeu? Estou lendo aqui para você entender bem o que a Bíblia está dizendo. Então, ora, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, porque se tiver com ignorância, o Espírito Santo não opera. 18. Mas todos nós, com cara descoberta, quer dizer, agora abertos para o entendimento, refletindo então como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem. E que imagem é essa? Você já vai saber. Como pelo Espírito do Senhor. Curve tua fronte e vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te dar graças por essa noite, onde nos reunimos na tua casa para contemplarmos a tua palavra e para extrairmos da tua palavra subsídios para a nossa intelectualidade, alimento para o nosso espírito e para a nossa alma, vida para todo o nosso ser, para que possamos permanecer em tua presença e continuar nesse processo maravilhoso de conhecimento da verdade de Cristo em nossa vida, que começou no dia que aceitamos o terno e meio Salvador, aleluia, no dia da nossa conversão, quando o Espírito Santo nos gerou de novo para uma nova vida, e nesta caminhada de fé, e nessa jornada até Canaã celestial, o Senhor tem trabalhado e continua trabalhando em nossa vida, na busca incessante de edificar um povo para si, um povo especial, um povo zeloso, um povo de boas obras. Nos ajuda em nome de Jesus, para a glória do teu nome, é o que te pedimos hoje e sempre. Amém. Senta, irmãos, e eu quero falar nessa noite sobre a santificação. Paulo diz que nós estávamos mortos. Olha a palavra, nós estávamos mortos. Ué, se eu aceitei Jesus, eu estava vivo para essa vida, mas eu estava morto para Deus. Por que eu estava morto? Porque eu tinha delitos
e porque eu tinha pecados. Irmão, é a grande dificuldade da sociedade que nós estamos vivendo: reconhecer o seu pecado, reconhecer o pecado original, reconhecer que o pecado original ele é aceito nos corações e ele é voluntário. O que é isso? As pessoas pecam porque elas querem. Você vai falar de Deus, você vai falar de Jesus para uma pessoa natural que nasceu só no ventre da sua mãe e tem uma data de nascimento e uma certidão de nascimento e também uma religião. Você vai falar para ela de Deus, ela vai dizer assim: não, isso é bobagem. Elas não entendem por que o crente está quase todo dia na casa de Deus. Eles não entendem por que no culto dos salvos tem barulho. Eles não entendem por que os salvos se portam diferente. Eles não entendem por que nós somos transformados e nós temos vergonha da vida anterior a Cristo. Eles não entendem. Por quê? Porque eles infelizmente estão mortos. São como zumbis. É como aquela série que está passando na televisão agora, do Walking Dead, dos zumbis mortos-vivos que estão andando por aí. A cada dia que passa, apodrecem mais. Cada dia que passa, morrem mais, mas rejeitam a graça salvadora, rejeitam o Evangelho e rejeitam todo aquele que ama Jesus e é representante de Jesus na face da terra. Mas nós tivemos um encontro com o Senhor, amém? Quem teve um encontro com o Senhor aí que pode levantar essa mão e pode dar glória a Deus? Aí, gente, nós temos esse encontro com o Senhor, temos um segundo nascimento, temos uma segunda idade, temos uma nova identidade, somos filhos do Senhor. Então nós fomos regenerados. A palavra regenerado no grego fala de sarados. Sim, porque quando você olha o capítulo 1 do profeta Isaías, ele vai dizer: olha, não há nada de são nessa gente, da planta do pé até a cabeça, não há nada são, além de chagas, inchaços, fraturas, feridas mal curadas que não foram tirados pus. Não tem nada de mal. Era Deus revelando para Isaías a situação da humanidade sem o conhecimento salvador e regenerador de Deus. Aí vem o Senhor Jesus, o médico dos médicos, e aí ele sara a nossa alma. O Evangelho começa a curar de dentro para fora, e aí nós fomos curados pelo Senhor. De sorte, irmão, que o crente verdadeiro, de sorte que o crente que conhece Jesus, ele não precisa necessariamente daquele remedinho da caixa preta para dormir de noite. Porque geralmente as pessoas que solicitam as propriedades daqueles elementos ali, elas estão com algum tipo de fadiga na alma, de angústia. E hoje nós vivemos uma geração de gente estressada, de gente deprimida. Estresse virou doença até de pobre, né? Uma vez a Isabel comprou um cachorro, um pitbull, ganhou da tua tia, né? E aí nós fomos pregar no congresso, e aí a gente demorou 3 dias para voltar e o vizinho deu comida. Quando nós voltamos, o pitbull, ele estava com vários tufos de pelo que tinham caído do seu couro. E aí eu levei lá num veterinário, acho que da Psicósta, num lugar aí. Aí ele falou: ah, o teu cachorro ele teve um estresse. Como é que é? Teu cachorro ele teve um trauma. Alguma coisa aconteceu e caiu os pelos. Aí nós falamos: ah, porque ele é muito pegado com a gente. E aí ele saiu, ficou 3 dias fora. Ah, então foi isso, ele sentiu muita falta de vocês e ficou estressado. Está tão fácil ser estressado que até cachorro se estressa. É ou não é? E nós estamos tão ricos que nós temos cachorro, levamos para o pet shop, cortamos o cabelinho, gastamos uns R$100 por mês com um cachorrinho, e aí muitas vezes na missão a gente dá 5, 10 reais. É ou não é? Temos que rever os nossos conceitos. A vida de crente é um pouco diferente.
Mas enfim, esse negócio de estresse está sendo muito bem aceito pelos cristãos. Eu quero dizer para os irmãos que uma pessoa que tem a sua alma abalada, que está estressada, ela pode ter isso por duas questões. Primeiro, ela pode estar com um problema orgânico. Por quê? Porque nós somos corpo, alma e espírito. Somos uma tricotomia que está interligada. A soma dos elementos terrenais do corpo com a alma e com o espírito. Quando um dos três não está bem, a tricotomia fica má. Às vezes você está com um problema hormonal, de hipófise, desse aqui, como é que é essa aqui do pescoço? A tireoide e tal. Aí o organismo não produz o hormônio na quantidade correta. Aí você começa a ter problema de saliva, problema de suor, você começa a ficar cansado, você começa a ficar abalado. Aí a tricotomia, a estrutura humana se abala. Isso aí é caso para o médico. O médico vai lá dar a receita, o remédio. Se o remédio não resolve, nós temos a casa de Deus, nós temos a palavra de Deus que é remédio. Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas também de toda palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus tem um poder curativo. Ela entra lá dentro do nosso interior, ela gera fé e eu trago para fora uma força que não é minha. E aí se cumpre em mim o que diz lá naquela galeria dos heróis da fé: da fraqueza eles tiraram forças. E aí quando você estava sem força, caído, enfermo, a palavra de Deus foi lá, gerou força na tua fraqueza. Você clamou pelo nome de Jesus, e aí você foi curado. Amém? Quem crê na cura divina, você é curado. E os três não. Agora a Bíblia também diz: não se põe o sol sobre a vossa ira. Quando alguém me ofende, porque Jesus se irou, ele virou a mesa dos cambistas. Eu preguei aqui quarta-feira passada. Moisés também se irou, mas era um homem chamado manso, obediente à vontade de Deus, mas também irou. Às vezes nós temos um ímpeto dentro de nós, mas o ímpeto não é o pecado em si. O pecado em si é que o ímpeto gera. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Se eu tenho uma natureza irada, isso faz parte da minha natureza. O Espírito Santo dá domínio próprio, e eu controlo a minha ira. Assim como a concupiscência também não é o pecado, ela gera o pecado. Aquela fome que a gente tem de pecar, o desejo, esse tem que estar contido. É o leão enjaulado. Se tu solta ele, ele mata. Você adultera, você rouba, você mente, você faz tanta coisa, mas enquanto a concupiscência está presa, tu não peca. Assim também é a ira. Enquanto a ira está controlada, você também não peca. Aí as pessoas dizem assim para nós: eu não venho mais na igreja porque eu estou com a minha alma carregada, porque eu não suporto, alguém me ofendeu. Já pecou 2 vezes, porque deixou o sol se pôr sobre a sua ira, dormiu com aquele sentimento no coração, vai fazer mal, não pede perdão, não corre atrás, não se liberta, não tem resolutividade de problemas. É um crente que falta para ele o equilíbrio necessário para que ele resolva os seus problemas, porque Jesus não vai resolver todos os nossos problemas. Ele tem poder, mas tem coisa que eu posso fazer. Eu não posso ofender um irmão, ou o pastor Edivaldo, e vir aqui e depois me agradar a ele faltando um perdão. Primeiro eu peço perdão, depois vamos continuar a amizade, porque senão vai gerar falsidade, vai gerar mais medo em mim, mais ira nele. Então a maioria dos estresses são causadas por feridas mal curadas. A medicina está aí dizendo que 90% dos cânceres tem origem psicossomática, lá na alma, sentimentos guardados, aquele baú que a gente carrega como escravos do nosso eu. A gente não abre, não desencalacra o cadeado, aquilo enferruja, vai tomando conta, a gente vai se entenebrecendo, a coisa lá dentro do baú vai ficando ruim. A aranha põe teia, entra a traça, entra o mofo. Aí você abre da alergia, e quanto mais tempo passa, mais vontade você tem de não abrir. Mas nessa noite a palavra de Deus, ela está dizendo que o Evangelho é poderoso
para curar-nos de todas as mazelas da nossa alma, porque Jesus Ele quer curar. O grande problema da igreja de Cristo nos dias de hoje são feridas não curadas, problemas não resolvidos, e crentes que não querem que Jesus os cure. Mas se você quer viver na graça, você precisa deixar-se nessa noite ser curado pelo poder do Evangelho. Aleluia! Porque para você entrar no céu, você precisa ser regenerado. Essas doutrinas básicas da fé cristã que Martinho Lutero levanta na Reforma Protestante, elas são abdicadas, rejeitadas, ignoradas, elas são desprezadas pela igreja do Senhor. Porque eu já falei várias vezes aqui, a gente tende a avaliar culto pelo púlpito, pela performance do pregador e dos cantores, e nos esquecemos de viver uma vida de prática de fé. Eu preciso saber se eu estou curado ou se eu não estou. Um dos sintomas da cura é o amor pela casa de Deus, que nós pregamos na quarta passada. É o sentimento de participar das coisas de Deus. É o sentimento positivo de estar na casa de Deus e se oferecer a morte todo dia, buscando uma alma para o Senhor, orando, intercedendo, clamando, buscando uma posição no ministério, desejando as coisas da casa de Deus e preterindo ao mesmo tempo as coisas do mundo, porque eu tenho uma vida de 24 horas diárias, aonde eu trabalho e durmo, aonde eu também me divirto, 8 horas para cada um, né? A minha diversão, o meu trabalho, o meu descanso. Eu tenho 8 horas para trabalhar, 8 horas para dormir, tenho 8 horas para fazer alguma coisa, e eu vou preencher essas 8 horas com estudo, com capacitação, com estudo da palavra, com oração, com consagração. Alguma coisa tem que preencher estas 8 horas diárias que eu tenho, que me sobram para administrar a minha vida, porque 8 horas é para cumprir o suor do rosto que Deus falou no Éden. Então eu tenho mais 8 horas. Olha como Deus é bom, dá 50% do tempo para você trabalhar e 50% do tempo para você se administrar. Aí quando eu digo assim, mas é muita coisa, é muita igreja, você já está mal, irmão. Você come todo dia, vê novela todo dia, vê jornal todo dia, vê internet todo dia. Isso não cansa. Isso é aceitável, isso é normal. Agora orar 1 hora por dia ao Senhor, buscar a Deus, ter conhecimento da palavra, desempreguiçar, né? Porque a preguiça do brasileiro é a leitura. E Deus deu a Bíblia Sagrada como documento régio da nossa fé, porque se Deus confiasse a verdade, a oralidade, a tradição oral, era a historinha do telefone sem fio. A palavra de Deus hoje estaria toda deturpada de geração em geração, passando de idioma para idioma. Hoje a Bíblia estaria uma bagunça. Mas como Deus não muda, a palavra de Deus não muda, então Ele coloca em letras e estampa aí nas páginas da Bíblia Sagrada. Amém, queridos? E não vai buscar primeiro no profeta, na oração, na razoabilidade do conceito do teu amigo, no telefonema do teu amigo vai chegar. Não vai buscar a verdade principal lá nele. Primeiro ora, depois vai vigiar. Vigiar como? Com a palavra na mão. E começa a buscar na Bíblia o entendimento para a tua alma. Aí você vai ver que você vai ser um crente regenerado. Quem entendeu, levanta a mão e dá uma glória a Deus aí. É muito pouca Bíblia, é muita palavra, é muita encenação, é muito jogo de cena. E aí então nós esquecemos de pregar aquele evangelho que há 26 anos atrás torrou a cocaína e a maconha da minha veia. Esse evangelho que entra igual aquela penicilina, bezetacil, pega na veia, entra na corrente sanguínea e vai curando, vai tirando a droga, a cachaça, a desgraça da vida da gente, e o camarada se acorda de um culto abençoado, crente,
nós pregamos é poder de Deus para destruir as fortalezas, irmãos. Só que esse evangelho tem que ser pregado por pessoas curadas, saradas, que são justificadas por Deus. É um termo judicial, libertos. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então você é regenerado, você é justificado, depois você é adotado. Porque Jesus é o primogênito de muitos irmãos. Na verdade, Ele é o Filho unigênito de Deus. Só que Cristo nos dá o poder de sermos chamados filhos de Deus também. Só que eu não tenho a mesma natureza de Jesus, a natureza divina, eu só tenho a humana. Ele se esvaziou da sua divina e encarnou a humana para mostrar para mim e para você como é que nós devemos servir a Deus. E nós temos que ter Cristo como modelo da nossa fé, sim ou não? Irmão, sim ou não? Antes de nós ficar discutindo o sexo dos anjos, quando nós tivermos uma causa um contra os outros, vamos primeiro discutir com Jesus. Jesus, como é que tu julgaria essa causa? Se os crentes fizessem isso, metade dos problemas que eu como pastor tenho que resolver já seriam resolvidos brevemente, não sairiam das salas das vossas casas, das nossas casas, porque Jesus nos ensinaria. Por quê? Porque Ele é o primogênito de muitos irmãos. Ele resolve as nossas causas, leva para Deus e está acabado. Então eu sou regenerado, justificado, eu sou adotado. E agora, irmão, eu entro no que eu quero falar. Eu sou então colocado num processo chamado de santificação. O espelho no tempo do apóstolo Paulo não é perfeito como o nosso. Todo mundo já sabe disso. Ele é de bronze polido e ele é de bronze batido. Você tem a ideia de quem tu é olhando para uma silhueta que aquele espelho imperfeito faz, e por um desenho de um grande artista lá, que naquela época tinha muitos que, como hoje, desenhavam as caricaturas das pessoas nas praças para ganhar o seu dinheirinho. Era o Dom Talê, ele fazia lá com o grafite. Aí tu comparava o desenho do artista com o espelho que você tinha em casa. Duas imagens imperfeitas, duas imagens inacabadas, duas imagens que não revelam todos os detalhes que a gente tem na totalidade do nosso ser. Mas são duas figuras que o apóstolo Paulo coloca para ensinar para cada cristão como funciona o processo da santificação. Aí, irmão, ele vai dizer assim, ó, na leitura que a gente leu, no versículo 18: mas todos nós, com o rosto descoberto, está falando agora da questão da lei. O Sérgio Pedroso, que está aqui filmando o culto para nós, ele é um grande amigo nosso. Se converteu há 2 anos e tanto atrás, conhecemos ele em Jaguaruna. E ontem ele no Facebook estava colocando uma causa que ele tem com alguém que está muito mais tempo numa outra fé, uma outra matiz de fé, que fala para ele que ele tem que guardar os preceitos da lei. Aí nós estávamos conversando ontem lá pela madruga, né? Foi onde ele teve o desejo de vir para cá. E esse povo lá ainda está assim. Está como no tempo de Moisés, com uma limitação de entendimento. Aí Paulo vai dizer que nós, que recebemos a graça do Senhor Jesus, nós temos agora esse véu retirado. A ignorância saiu do nosso entendimento. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Para ser crente não precisa ter estudo. Para ser crente não precisa nem saber ler. Porque Deus deixou um pedagogo chamado Espírito Santo, que ele é capaz de ensinar até o analfabeto. Aleluia! Porque se tem alguém aqui que não sabe ler, Deus tirou do mundo o Kleber de Amorim, e Deus tirou o entendimento, e aqui no drive dele cabe um pouquinho mais de espaço. Aí ele coloca para mim traduzir para você. Estou citando versículo, livro, tempo, data, isso, contexto e tal. Aí você que não sabe ler está recebendo a palavra, porque não é só lendo, também é ouvindo. Desde que eu leia o que está escrito aqui, o Espírito Santo confirma aí, e você vai ser edificado também. A avó da minha mulher aprendeu a ler lá no Peixinho, na Laguna. Não tinha obreiro,
Que as igrejas são assim, elas crescem, aí o povo começa a estar tudo abençoado e depois começa a se brigar. Quando eles começam a se brigar, começam a se envenenar, a igreja se acaba, os próprios crentes acabam a igreja. Por isso tem que ter pastor na igreja, porque os próprios crentes se matam. E aí, no tempo dela, se brigaram tanto que nem obreiro tinha mais e a igreja toda se desviou. O pastor Antônio Moraes estava lá e ela foi lá e me disse: ó, tanta gente por aí, crente tem, mas estão tudo brigado por isso aqui. E os obreiros estão pescando, cada um tem o seu trabalho, todo mundo uma justificativa. Ah, mas não tem obreiro para mandar lá, dá a chave da igreja que eu vou. Se ela quer, eu quero. Uma viúva analfabeta pega a chave da igreja, vai lá e abre, vai na casa de todos os crentes, vai recomeçar o trabalho. Só que ela chega para Jesus e diz: Jesus, eu não sei ler. Quantos acreditam que uma pessoa orando aprende a ler? A avó da Isabel aprendeu a ler e começou a ler a Bíblia. O Espírito Santo começou a ensinar o A, B, C. Daqui a pouco a igreja estava cheia de crente de novo, colocaram até o obreiro integrado lá. O véu tem que sair para que a verdade possa entrar. A velha vida tem que morrer para que Cristo possa reinar. A ignorância do entendimento tem que sair para que a palavra de Deus frutifique no nosso coração e o nome do Senhor seja glorificado. Mas veja bem, ele diz, refletindo como espelho, a glória do Senhor. Sai o véu. O Espírito Santo vem como o sol na lua. A lua não tem brilho próprio, ela brilha porque o sol brilha nela. E quando na translação a terra fica entre o sol e a lua, aí a lua desaparece. Basta a terra sair da frente, o sol brilha nela cheia, ela fica redonda e a gente diz: oh, é lua cheia, porque o sol está brilhando nela. Oh, Jesus quer fazer a lua ficar cheia na nossa vida. O salmista diz: o nosso Deus é um sol e ele brilha em cada crente nessa noite, e ele quer ser refletido ao mundo. Quantas pessoas são salvas porque elas estão te olhando? Quantas pessoas se salvam porque vê o teu procedimento? Quantas pessoas se salvam porque vê a forma como você se conduz na empresa onde você trabalha? Ou quantas pessoas se salvam porque você senta do lado dela no ônibus, no avião, no navio, ali na praça, dentro de um táxi, sei lá onde, num shopping, num restaurante, e aí você começa a refletir a glória de Deus, e a tua presença já é o suficiente para começar a abalar as estruturas de uma pessoa que está nas trevas. Quantas pessoas já deram testemunho que sentaram do lado de pessoas oprimidas por Satanás e o demônio se manifestou porque Deus estava sendo refletido na vida daquele crente. Refletimos a glória do Senhor e aí nós somos transformados. A tua Bíblia está aberta? 2 Coríntios 13:18. Nós somos transformados de glória em glória. Aleluia. Sabe o que quer dizer de glória em glória? Glória quer dizer presença. Glória também pode ser vitória. Glória pode ser também peso, medida. É Deus nos pesando. Como é que eu era quando eu me converti? Nada. Como é que eu fiquei quando eu fui batizado com o Espírito Santo? Cheio da glória de Deus. Fiquei mais pesado. Você está entendendo? Veio uma luta na minha vida, uma enfermidade, uma doença, um câncer. Fiquei viúvo, meu filho morreu, meu neto morreu, bati de carro, perdi tudo, perdi uma perna, fiquei aleijado, mas não neguei a fé, fiquei mais crente, passei por aquela prova, mais vivo do que nunca. Ali a glória de Deus se manifestou.
manifestou, ali você foi pesado, ali você foi aprovado, e aí lá no céu está escrito: passou por mais um teste. Eu pergunto para você: quantos testes você